Bom dia para você que nos acompanha pela Rádio Educativa FM. Está começando mais um Mente Informa 105. Bom dia, Liege, tudo bom? Bom dia, Rogério Cardoso. Mais que bom, hoje é um dia muito especial. Liege, a gente está recebendo aqui em nosso programa nossos colegas aqui da rádio, nossos amigos Josiane de Souza e Alexandre Bragion. Sejam muito bem-vindos ao Mente Informa 105. Bom dia, Rogério, bom dia, Liege. Bom dia, Jô. Prazer é nosso, né, Jô? Pois é, o prazer é nosso. E agradecemos o convite, aí ficamos muito felizes por estar aqui com vocês. E para você que nos acompanha, já envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e acompanhe também este e outros programas que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Josiane, Alexandre, nós temos a honra de recebê-los aos sábados. O programa de vocês precede o nosso. E o Mente Informa já começa numa audiência maravilhosa, graças a vocês. A gente entra nesse vácuo aí. Legal. Uma curiosidade nossa, como nasceu essa parceria de vocês? Então, na verdade, assim, o Educativa nas Letras, ele é pensado pela Lucila Maria Carelli Silvestre, né, que é a mãe aí do programa, e que há quase 15 anos, agora não lembro de cabeça quanto tempo, enquanto diretora da Biblioteca Pública Municipal, né, a biblioteca ainda era no prédio antigo, né, a Lucila idealizou um programa de rádio em que se divulgasse literatura, mas que ele estivesse atrelado à Biblioteca Pública Municipal, né. Então, ela teve essa ideia, foram feitos alguns testes e ela recebeu ajuda de colegas, professores, para pensar uma equipe, né? E via a professor Nilman Simões, que eu mando um abraço aqui lá do CLQ, sugeriram o meu nome e sugeriram na época o nome da Carmelina, que é a nossa querida colega também, que agora também está com um programa dela, né? Desvinculado aí do Educativa nas Letras, para criança. Então nós começamos isso lá nos idos de 2005, se não muito me falha a memória, com essa equipe, aprendendo aqui com o Marquinhos Ferreira, que é nosso professor, né? Quando o aluno é bom, a gente gosta, o professor gosta que fale o nome dele, não sei se ele vai permitir, né? Mas enfim, nós também temos essa dívida de gratidão. Eu não sei se aprendemos rádio na cartilha do Marquinhos. Eu não sei se ele vai falar, se ele vai gostar de falar que o aluno é bom, né? Mas enfim, o Marquinhos nos ensinou bastante aí nesse tempo todo. E em 2010, a Carmelina deixou um pouquinho antes o programa, né? Foi trabalhar com as questões dela de escritora, livros publicados e tal, em 2008. E ficamos eu e Lucila até 2010. Aí em 2010, Josiane foi convidada para o time, ficamos um tempo aí, né, Jô? Os três. E aí depois, Lucila se aposentou da biblioteca, deixou as atividades mais correntes, profissionais, e também se afastou da educativa, né? Então ficamos os dois aí. Pois um bom tempo. E o Alexandre é meu ex-aluno, tá, do curso de letras. Ele foi meu aluno. Pois tem essa trajetória também. Tem essa ligação literária aí também, vamos dizer. Nós temos netos, né, Jô? Pois é. Como filho literário da Josiane, agora com os meus, eu falo, a avó de Josiane. Bisnetos. Com certeza, já tem sim. Bisnetos. Com certeza. Então, era meu aluno. Que legado bonito, hein, Josiane? Você é uma referência literária. Obrigada. Muito bonito. É engraçado que por onde eu caminho, né, por onde eu ando, as pessoas me perguntam da Josiane, né? Primeiro perguntam da Josiane, depois perguntam de mim. Ela me fala, e a Josiane? Eu falo, tudo bem, bom dia, né? Como vai você? Essa é a cena de viver ao lado de uma estrela. Você sempre Mas é um prazer enorme, né? Realmente ter a Josiane como referência. Aliás, ela sabe muito bem disso, nunca escondo isso, pelo contrário, sempre enalteço esse fato, né, de ter sido aluno da Jô, e ainda ser, né, aluno da Jô. É sempre bom quando a gente vê que o aluno também caminhou bastante, né, caminhou sozinho,
O Alexandre foi meu aluno e foi bolsista de iniciação científica. E aí é muito interessante saber a trajetória, né? E depois vai desembocar lá no mestrado dele, aí ele vai caminhando. Né? Então o professor fica muito feliz, né, de ver quando o aluno foi longe, né? Valeu o investimento. Isso, caminha para além do próprio professor. Então, a gente comenta muito isso, né, Rogério? E Liege, o professor, muito diferente, às vezes, de um engenheiro ou de um médico, que o trabalho imediato, né, você já vê o fruto, né? Muitas vezes você nunca mais encontra aquele aluno que passou um ano letivo com você, por exemplo, ou fez um curso, né? Alunos que, de repente, somem na história, né? E a gente não vê o final, né? A linha, né? O que aconteceu lá no final do processo. Mas é bacana quando a gente realmente encontra e reencontra esses alunos, né? Há pouco tempo atrás tive uma homenagem muito carinhosa de uma ex-aluna de ensino médio, ensino fundamental lá do colégio Piracicabano, na época, e que hoje está fazendo doutorado. Então isso é muito bacana, né? São os netos da Jo, né? Porque foram meus alunos. Então isso é muito bacana. Josiane, qual a diferença, então, entre a transmissão da literatura em sala de aula e no veículo de comunicação como é o rádio, né? Existe alguma diferença? Bom, acho que a questão da literatura na escola nunca foi muito tranquila, né? Porque o que acontece? Quando você pega e torna didática a literatura, normalmente você vai, o autor nasceu em tal ano, morreu, escreveu isso e aquilo. Então você fica num ambiente que não deve ser esse. Quer dizer, a aula de literatura, ela não deve ser essa. Acho que só pode realmente ensinar literatura quem ama a literatura. Porque, na verdade, é um pouco a ideia de vender o peixe. Dizer, olha, eu me apresento como um leitor, vamos discutir os textos, né? E deveria ser isso, a maior parte das aulas de literatura. Embora exista, na verdade, uma cobrança, né, no vestibular e tudo mais, de algumas coisas, mas acho que o professor de literatura ele se realiza quando, na verdade, a sua aula de literatura é uma discussão do texto literário, é trazer o texto literário, é incentivar a ler. Tá? E aqui no programa, de alguma maneira, nós fazemos isso também. Né? É claro que não tem esse peso acadêmico e tudo mais, né? Mas a ideia é discutir para que, pode ser por uma frase, por alguma narrativa que a gente tenha feito aqui, e a pessoa diga, puxa, fiquei com vontade de ler esse autor, de ler esse livro. Aí se cumpriu, vamos dizer, o objetivo. Acho que também na aula de literatura se cumpre também quando o aluno ele diz, eu quero ler. Aí se cumpriu. Né? É um processo difícil, é complicado, né? Porque você desvincular o didático e tudo mais, mas eu acho que tem que ser esse o objetivo. Como é que, uma dúvida que eu vejo assim, como é que está a literatura hoje nesse mundo da internet, né, Alexandre? Porque eu lembro que quando eu era mais novo, né, aliás, eu lia Dom Casmurro, queria saber se Capitu traiu ou não o Bentinho, o Cortiço de Aloysio Azevedo. A gente, nos anos 80, a gente tinha que ler isso, né, até para estudar e tal. Hoje em dia, como é que está isso? Continua forte isso, a internet tirou um pouco dos leitores, enfim, o celular. Eu acho que a internet ainda é um espaço a ser estudado, né? Porque por mais que a gente tenha ainda muitas coisas acadêmicas, científicas, que se debruçam sobre a internet, acho que a internet ainda é um fosso meio sem fundo, né? Desconhecido ainda, porque a gente encontra de tudo, né? De tudo. Então, de informações falsas, que é o que mais acontece, é o que mais rola, né? E há, inclusive, coisas bacanas do ponto de vista da própria produção. Então você tem desde citações equivocadas, por exemplo, no Facebook, há pouco tempo, eu não sei se existe ainda, mas havia uma página para tirar um pouco o sarro dessa situação, chamada Clarice Não Disse. E aí ele divulgava situações falsas de Clarice Lispector, né? E as pessoas reproduziam como sendo da Clarice. Era uma diversão aquilo. E o cara colocava aquilo como de fato sendo dele, né?
Não só o pessoal no Facebook ou Não, na rede, né? Rede, às vezes a gente vai, às vezes em discurso de formatura, pois e a pessoa lê aquele texto que não é. Né? Não foi buscar. O Veríssimo, né? Tem uma fala também muito curiosa. Ele fala: nossa, eu já li crônicas ótimas minhas que eu nunca escrevi. Né? A pessoa escreve, aí fica com medo de assinar e remete a um nome famoso. Então, assim, tem esse lado negativo, né? Tem um outro lado mais complicado, não sei o que a Josiane pensa disso, porque apesar de ser aluno da Jo, nós divergimos muito, né, Jo? Essa grande barato, né? Porque a gente está sempre brigando, porque não é isso aqui. Mas assim. A gente só briga com quem a gente ama. Não é verdade? É verdade. Então, assim, tem realmente essa questão do plágio, da citação equivocada, mas nós temos também, do ponto de vista da produção, já tem um pessoal pensando em literatura para a internet, né? Para o celular, por exemplo, eu sou muito adepto, gosto muito dessa forma que eu acho muito contemporânea, que é o microconto, a micropoesia, o nanoconto, que não é novo, tá? Isso é antigo, parece novo, mas já parece tradição, né, Jô? Então, assim, a gente tem a informática também facilitando isso, né? A famosa, entre aspas, né, o surgimento de uma literatura online, de uma literatura eletrônica. E facilitando a divulgação, sobretudo para quem escreve, né? Acho que tem esse lado também. E tem uma coisa interessante, que você pega também muitos jovens fazendo resenha de livros, isso é legal. E discutindo na internet. Então, acho que isso é interessante também. Está lendo, discutindo. Na produção de texto, criando blogs, para que não há muitas vezes um cuidado com o texto, né? Mas nas aulas de produção de texto, essa é uma excelente opção. Montar-se um blog com a turma, com os alunos, e trabalhar justamente até questões editoriais, do ponto de vista mais profissional, dentro do jornalismo, ao mesmo a prática da produção de texto. Então, há coisas positivas e negativas. Mas em relação à leitura do cânone, como você citou, né, Machado de Assis, Ariel Azevedo, etc., ainda ele fica realmente mais no universo do âmbito escolar, né? As escolas ainda que, de alguma forma, tentam dar conta disso, né? Apesar de que, né, a Josiane citou aí o ensino médio e o vestibular, a famosa faca de dois gumes, né? A gente tem uma coisa negativa que, de repente, é essa camisa de força do vestibular, mas, por outro lado, também tem uma coisa positiva, que é um dos poucos momentos em que a pessoa precisa ler, senão ela não consegue prestar o concurso, né? O edital do vestibular. Por outro lado, a gente tem também uma pauta para um outro programa, um desmonte do ensino médio. Né? A proposta que vem sendo sugerida aí pelo governo que tomou posse, também numa questão a ser pensada, né? Mas enfim, a proposta de ensino médio é uma proposta bastante complicada, né? Assim, que a gente tem, eu não sei, eu e a Jo divergimos de alguns pontos, mas assim, eu acho que essa literatura ela acaba escapando ainda mais a partir dessa proposta, se ela realmente se configurar. É que, na verdade, eu acho que o ensino médio ele é um gargalo, né? Um gargalo que o Brasil não conseguiu resolver de maneira nenhuma. Porque, de qualquer maneira, eu acho que a questão anterior, né? Quer dizer, a leitura, ela tem que estar presente na vida, acompanhar a vida de uma criança, de um adolescente, que esse seria um caminho, né? Por isso que surge ler Machado, ler o Cortiço, como às vezes aparece assim, nossa, mas eu tenho que ler esse livro, parece uma tortura, eu vou ter que ler esse livro. Por quê? Porque ele não teve um percurso, né, vamos dizer, de leitor, ele não se constituiu como leitor. Então, alguém que chegou lá no ensino médio, ele já deveria ter feito um bom caminho para se constituir como leitor. O que acontece? Quando ele é criança, parece até que ele lê, né? Ele vai ler os seus livros infantis, que também é uma outra discussão. Tem muita coisa boa, mas muita coisa ruim. Até um termo infantil é uma outra discussão. Outra coisa complicada. E o que acontece? Tem um gargalo no meio, que essa pessoa se afasta. Então, para ele deveria ter se constituído leitor. Por isso que ele caminhar pelos clássicos, você não tem como. Você tem que ler os clássicos, né? Não só para o vestibular, mas tem que conhecer esses clássicos. Né? Não tem como dizer, vou abandonar o clássico e vou ler só o texto contemporâneo. Não. Mas ele tem que ter se constituído como leitor. Mente informa 105.
Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, o programa Mente em Forma 105, hoje entrevistando Josiane de Souza e Alexandre Brazion, que são produtores e também apresentadores do programa Educativa nas Letras, aqui na Rádio Educativa. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico, que está lá no Facebook, Mente em Forma 105, e assista esse e outros programas que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente em Forma 105. Eu tenho uma curiosidade. Quando eu escuto o programa de vocês, que antecede Mente em Forma, eu fico encantada com a riqueza artística, né, com a curadoria de vocês. Vocês trazem, às vezes, música, né? Vocês falam do autor da obra, mas também de um contexto histórico, cultural. Eu me sinto muitas vezes habitando, voltando no tempo, enfim, é belíssimo. Como vocês fazem essa curadoria? Como vocês pensam a pauta? Porque isso deve dar um trabalho, né? Deve ter uma satisfação imensa. Acho que vocês se divertem. Eu prova disso essa gargalhada maravilhosa aqui. Mas também eu acho que isso demanda, né? São os tempos modernos, né, Jô? Na verdade, sim. Eu vou citar uma história de um maestro, que foi meu professor na Unicamp. Ele tinha muita vontade de saber como é que é a Orquestra Sinfônica de Chicago, o maestro Ostergren, Eduardo Ostergren, como é que eles se concentravam para entrar no palco, porque era uma concentração assim absurda. Para ele era a orquestra que os músicos mais estavam conectados. Então ele conseguiu um dia assistir os bastidores e ficou horrorizado. Eles jogavam baralho, pôquer, tomavam uísque, ouvia um jogo no rádio, o cara esquecia o sapato, onde estava a meia, aí tocava a campainha, eles entravam hiperconectados. A gente é mais ou menos o mesmo. É claro que no começo, né, a gente tem realmente uma preocupação com a montagem da pauta e tudo mais. Então a gente, agora a coisa acho que entrou numa forma mais internalizada de fazer o programa, então a gente resolve meio, às vezes por e-mail, né? Pelo inbox do Facebook. Jô, o que a gente vai fazer amanhã? Eu tenho aqui um material que eu comprei e tal, eu levo. Então, a exceção das entrevistas, né? Que elas precisam ser realmente agendadas, e a gente tem que ficar de olho na agenda cultural da cidade, em quem vem para a cidade, o que vai ser oferecido. Então, assim, não há uma programação tão prévia. Normalmente, ao fim de um programa, a gente já articula para a montagem do outro, entendeu? Agora, acho que segue muito, né, Jô? E isso é inevitável, os nossos gostos, né? Por onde caminham as nossas aventuras, né? Acho que é um pouco por aí. Acho que essa ideia do orgânico, né, é que, para mim, o único mundo orgânico, para mim, é o mundo dos livros, é o mundo da minha biblioteca. Aliás, eu acho que esse é o meu único mundo. É o único mundo onde eu me sinto... É o teu habitat. Eu me sinto em casa e bem, né? Então, por onde eu perambulo, né? E reverbera, claro, evidentemente, em muitos anos de aula também de literatura, né? Porque é evidente que prepara a aula, elabora a aula, né? Mas essas aulas, elas ficaram lá, guardadas, né? Então essa matéria está lá. As pautas elas surgem assim, né? Às vezes numa conversa ou durante um programa, se vem alguém à mente, né? Isso também acontece muito durante o programa. Como dizia uma colega da universidade, o roteiro é feito para não ser seguido, né? Então, do meio do programa, a coisa começa a caminhar para um outro lado, e aí já surge uma pauta para um próximo. Você tem material? Eu tenho. Então, isso é realmente muito orgânico, né? A gente não tem essa preparação semanal tão prévia. A gente resolve, né, com alguma antecedência, nos preparamos individualmente, né? E quando é mais complexo, aí sim há um trabalho maior de roteirização e tal. Mas normalmente a gente vai roteirizando e produzindo, né? Tem uma coisa aí que eu sempre dizia para os alunos no curso de letras: a literatura não é um conteúdo a ser cobrado. Essa é a diferença, não é? Prova de literatura. Muitas pessoas davam uma prova, quem morreu, onde foi. Isso é completamente errado. A literatura, ela não é um conteúdo que eu vou ser cobrado.
A literatura ela tem que se transformar, na verdade, num contexto todo que você é capaz de discutir e trazer os temas. E não simplesmente devolver uma decoreba, né? Esse é o propósito, na verdade, da literatura. E se ela realmente tivesse esse papel da escola, tenho certeza que os alunos conseguiriam argumentar melhor, se localizar melhor, pensar melhor sobre as coisas. Porque ela não é uma devolutiva somente de períodos históricos, de escolas literárias, não. Ela tem que ir para além, né? Ela tem que ser orgânico, que quando eu penso, reflito, consigo trazer os temas, puxar os fios. Até porque ela é uma dimensão, eu acho, ela é arte. É a arte. Ela é um recurso essencial, eu acho, assim como a música. Eu penso a literatura no mesmo patamar que a música. Ela é um recurso de vida, é um recurso objetivo. É algo que é um recurso para não enlouquecer. É um recurso para que muitas vezes você consiga fazer uma reflexão, né, de algo que pessoalmente ou subjetivamente está fora de lugar. Enfim, é um recurso acima de tudo, na minha opinião. Lembrando aí do Nietzsche, né, já na ideia da arte, é justamente a única solução possível, né, para não enlouquecer. Já estamos diante aqui de uma psicanalista, né? Então, aliás, né, já fazendo uma piada aqui, porque o literato, normalmente, ele tem um perfil, né? Eu nunca imaginei participar de um programa sobre mente em forma, pois né? Claro que nós estamos na parte da mente, eu acho, aqui, né? Não na parte de estar em forma. Não, acho que a forma não. Só em forma de bola. Mas tem mente legal. em forma. E também tem aí uma homofonia que... Nós nunca participaríamos, porque asmáticos... Pois é, asmáticos. O Alexandre toca numa coisa interessante, quando a gente conversava aqui meio, né, no bastidor, como é que se forma um leitor. Eu tive uma teoria. A asma é muito importante para formar um leitor. Porque a criança asmática... Do lado do indicador físico. Mas eu acho, a criança asmática, ela não tem lá... Eu, pelo menos, sempre usei a minha asma para não fazer exercício físico, né? Porque eu devo confessar que realmente não é minha praia. Então, quando o professor, ele sempre vai. Aí quando o professor dizia, vai, eu falava, não, asma. Você era menos asmática do que eu. Não, eu já fui tremendamente asmática. Mas o que acontece? O asmático, ele tende a ser muito mais introspectivo e fica do lado e olha as coisas e observa. E o que ele faz? Ele lê. Porque o ler não causa asma, né? A não ser o Cioran, né, o filósofo que diz assim, a realidade me dá asma. Ele também era asmático, eu também concordo com ele, a realidade me dá asma. Outra asma, né? Então, eu acho que assim, então o asmático, e vai também na mesma linha um pouco do recluso, né? Esses dias eu estava vendo a editora Carambaia lidando com presidiários em leitura, e eles fazendo as resenhas. E eu tive uma experiência também com as crianças da Fundação Casa, na Unimep, que se encantaram com a biblioteca, de tal maneira que nunca um calouro se encanta. Chegaram a se emocionar. Se emocionar e perguntavam onde está o livro de poesia. E eu falei, nossa, vou lavar. Aí eles abriam. E aí um sentou, abriu, começou a ler e falou, olha que bonito. Falei, nossa, o dia que um universitário abrir uma poesia e disser para mim que bonito, eu vou ficar feliz. Porque se revela, então, por isso que eu digo, o espaço da leitura, ele é um espaço de reclusão, né? Eu só posso ler eu leio comigo mesmo, eu estou sentada, eu até posso, enquanto professora, compartilhar, discutir, mas você tem que ter o seu momento com o seu texto, não tem como. É um exercício solitário. É um exercício solitário. Introspectivo. Acho que é um momento muito íntimo. E que se você não souber guardar o silêncio, algo que eu acho que nos dias de hoje é um tanto quanto difícil a gente incluir o silêncio, os intervalos, né? Você não consegue desenvolver. Mas não vamos deixar o Rogério apavorado. Na verdade, a proposta do programa é exatamente essa, a gente trazer a riqueza, porque a saúde não é só corpo físico, né? A saúde é mente também. Tem várias pessoas que têm um corpo belo,
mas a mente, né, então, da mesma forma acompanha o corpo, né? E a ideia é exatamente juntar nisso tudo. Por isso que a mente informa e informa, né? Mas não sei se você, que é da área, concorda, né? O senhor está falando alguma bobagem, mas assim, pensando um pouco no perfil, por exemplo, do educador físico, mesmo do professor de educação física, de quando eu era menino, não faz tanto tempo assim, uns 30 anos, só. Mas, claro que havia um interesse por questões pedagógicas e tal, mas eles não eram tão engajados nas questões, por exemplo, da filosofia da educação, em questões políticas. Hoje, nossa, eu converso com colegas, professores de educação física, eu fico, assim, realmente muito feliz porque eles fazem discutem Foucault, discutem... É que eles são na linha da pontualidade, né? Nossa, isso é um negócio muito rico, né? Não, não que nunca pudessem discutir, não é isso. Porque na verdade é a formação. A educação física da época militar é completamente diferente de hoje, né? Existe uma formação muito mais humana, né? Nesse sentido de se trabalhar a criança, de se trabalhar o adulto, né? Lógico que hoje abriram várias vertentes para tudo quanto é lado, né? Então tem a pessoa que busca estética, tem a pessoa que busca qualidade de vida, saúde, mas realmente a gente consegue dar uma pincelada um pouco em tudo, né? Mas como vocês, quem é movido pela paixão, né? Porque tem também um monte de gente que não está muito... Eu tive a felicidade de trabalhar com muitos colegas de educação física, inclusive nós trouxemos o professor Ricardo, esqueci o sobrenome dele agora está na Federal lá de Minas, Ouro Preto, e que era um grande filósofo, né? Então, assim, um cara excepcional também da educação física. Tem hoje vários, eu poderia citar aqui os colegas. Mente informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Josiane de Souza e Alexandre Bragion, que são nossos colegas aqui da Rádio Educativa FM, produtores e apresentadores do Educativa nas Letras. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e acompanhe este e outros programas que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Eu queria trazer para a pauta um tema voltado para o recurso da literatura enquanto algo que privilegia o âmbito da ficção, da fantasia, do imaginário. Freud tem um texto chamado Os Escritores Criativos e os Devaneios, onde ele diz assim: o que faz com que um escritor consiga capturar e pela sua arte liberar algo de um conteúdo recalcado que por vias normais, naturais, você teria acesso à consciência, ele consegue, com a sua libido expressa nesse texto, te capturar e fazer com que você também libere a tua fantasia, e outros escritores que são chatos, né, que você não passa da quinta página, o que não te captura, não te chamam, e aqui no sentido duplo da palavra, né, a chama, o que te acende. Nesse sentido, fantasia e imaginação, a ilusão, que muitas vezes o texto literário contém. Já dizia Freud, a ilusão não é erro. Como esses recursos são importantes para que um leitor ou na formação de uma pessoa possa se ver privilegiado quando no encontro com um texto. E aí, João? Eu acho que assim, no âmbito da literatura eu nunca consigo separar muito o narrar. Para mim, todo narrar é ficcional, de alguma maneira. Não existe uma narrativa que não seja ficção. Mesmo o que se apresenta como não ficcional. Mesmo a que se apresenta como não ficcional. Por ser uma interpretação dessa realidade a qual muitas vezes ela está... não muito assim. Vamos pensar uma autobiografia. Tá? Porque quando a gente fala em ficção, a gente sempre remete à ficção é aquilo que não existe, né? Ou estou contando uma história inventada, que não existiu, né? Normalmente se leva para ir para a ficção. Mas, na verdade, o que acontece? A narração, acho que a narração é importante na história do homem, porque
nos obriga a organizar. Né? Quando eu tenho que organizar aquilo que não tem ordem. O nosso dia a dia não tem ordem. O nosso dia não tem sentido em si. Ele só passa a ter sentido quando eu passo a dar uma narrativa. E eu ordeno, eu realinho, e ao realinhar eu vou aí dando possibilidade de sentido para aquilo que não tem. Né? Então vamos pensar aquilo que o autor está fazendo, né? Vamos falar o Machado, quando está nos contando a história da Capitu, e aí você disse assim que o pessoal ficava brigando, né? Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, né? Quer dizer, essa é uma discussão que a gente acha melhor que o pessoal não tenha mais. Porque não é essa discussão que está lidada, não é a discussão do que é, do que foi, do que aconteceu, traiu ou não traiu, mas é algo maior, né? Por que esse texto é grande? Esse texto é grande porque nos traz esse personagem que é um ciumento, que é um homem já que passou pela vida dele, perdeu as coisas, e agora é um ressentido, né? E o que ele está contando é o ponto de vista dele, e não importa se ela traiu ou não. Então, ele está colocando outras coisas para a gente. Acho que o poder da literatura é esse, ao trazer aquilo que se apresenta como não verdade, como ficção, ela é capaz de trazer os grandes temas, né, do homem. Né? O Harold Bloom diz assim: não existiria Freud se não existisse Shakespeare. Né? Quer dizer, Shakespeare inventou o humano. Então, quando o Bloom diz, Shakespeare inventou o que é ser humano com as suas peças, porque ele conseguiu colocar ali de uma maneira que não tinha sido colocado até então, né? Naquele momento, os anseios, quer dizer, a complexidade. Você pega a veleidade humana. Né? Os personagens de Shakespeare trazem algo de uma veleidade, de uma maldade, né? Que está no nosso coração, porque nós não somos tão bons para os verdadeiros. Né? Então, essa complexidade que ela consegue trazer, né? Que vem desse universo chamado de fantasia, de ficção, ilusão, na verdade, acho que recupera aquilo que é um pouco o poder do próprio mito. Né? Por que a gente se reconhece nos mitos ainda? Né? Os mitos, eles estão aí, os mitos... Os salvadores da pátria, né? Pois é, os mitos, eles ainda estão aí presentes, vivem aí com a gente, né? Porque falam de coisas que remetem realmente ao humano. Né? Então, não existe assim muita... A gente não lida muito com a separação, né? Não se trabalha com a ideia, eu vou retirar então, como é que eu lido com uma autobiografia, como é que eu lido com um romance, como é que eu lido com um conto. Ora, quem escreve uma autobiografia também está ordenando a sua história a partir de sua perspectiva, está salientando coisas, esquecendo outras, querendo se constituir como uma imagem. Está alinhavando a sua história de alguma forma. Está alinhavando sua história, e evidentemente que nesse âmbito, né, ele está tocando também a estrutura do romanesco, ele está aí atentando para outras estruturas narrativas. Né? A primeira grande narrativa é a narrativa do eu mesmo, é o eu que vai aparecer, né? Eu fui, veja a criancinha, eu fui ao zoológico, eu vi isso, eu vi aquilo, aquele outro. É evidente que ela quer contar uma história na sua perspectiva, né? É legal que hoje nós estamos vivendo, né, um momento, não que não houvesse antigamente, mas hoje vem um ressurgimento de algo que a literatura vem classificando como a autobiografia ficcional. Então, que é uma mistura, né, entre aquilo que o autor acha que é realmente autobiográfico e com elementos propositalmente fantasiados, o que, na verdade, é uma grande ficção, né? E se mistura o real do não real, né? Aquilo que ele gostaria de ser e não é. E a própria ideia da metaficção, né? O que é a metaficção? O personagem de si, né? O texto discute a própria ficção, tá? Então você vai ter hoje autores que vão, dentro do próprio texto, ele discute a ficção que ele está fazendo. Isso também não é novo, Don Quixote já fez isso. Né? Há um momento no Don Quixote em que ele está com o Sancho e ele diz, olha, já acabou de sair o último capítulo do Don Quixote. O Machado também faz isso, né? Então, você discute o próprio processo da escrita. Né? Então é a metaficção. Ele diz,
ele não quer dizer que isso aqui é uma verdade. Diz, é uma ficção, estamos discutindo, vamos discutir como aquilo foi feito. O Machado também faz isso em Memórias Póstumas, né? Pois é. O personagem diz, você não está gostando dessa história, pule pro capítulo seguinte. Esse trecho ficou realmente cansativo. Não vai dar. O Camilo Castelo Branco fazia isso. Não sei se o editor vai deixar ficar esse pedaço aqui, não sei se ele vai gostar desse personagem. Né? Então ele se desmistifica, né? A própria narrativa. Mas ficcionalmente. Ficcionalmente. Né? A gente não pode dar crédito de verdade. Claro, dentro do universo da ficção. Agora, voltando um pouco à sua pergunta, né? O que eu entendo do que você perguntou, talvez se classifique mesmo ali entre a grande obra e não, né? Quer dizer, por que uma obra me fisga e a outra, de repente, eu falo, não quero mais, né? Quer dizer, onde que está a natureza disso? Acho que é uma coisa muito interessante, né? A arte, ela tem realmente um efeito, muitas vezes, depurador, purgativo, catártico, terapêutico. Mas a diferença para a grande arte, ela é drástica, né? O grande artista não está pensando em nada disso. Ele está pensando na criação. Então aí ele vai se valer de elementos da construção estética, né? Ele vai trabalhar aquilo como arte, como obra, e não como um processo terapêutico, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu gosto de escrever poemas, aí eu estou triste, vou lá e escrevo poemas, me faz um bem danado. Aí você vai ler, são poemas sofríveis, né? Mas que ótimo que você escreve, a gente não vai dizer isso para a pessoa. Mas o mesmo acontece realmente na pintura. Às vezes você encontra coisas muito boas, mas são naturezas de alguma forma um tanto distintas, eu acho. A grande arte, ela dá um passo no sentido do passo da elaboração, né? Então a gente tem realmente, por isso que a gente pinça um e outro no mar de tantos, né? E ela dialoga com a tradição, né? Quer dizer, você nunca pode pensar, como é que eu digo que uma coisa é grande? Eu pego em comparação, né? Exato. Aquilo que foi feito, aquilo que está sendo feito. Então ela vem num universo de comparação. E a arte, ela precisa dessa elaboração. Ela pode até nascer a ideia, sei lá, pode não saber o que está fazendo. Não, claro. Eu posso ter, sei lá, uma ideia, de repente, no momento meu de sofrimento, mas pode ter certeza que eu vou ter que reelaborar aquilo. Não adianta simplesmente descarregar e escrever, que vai ficar grande por um efeito, né? Josiane e Alexandre, e Piracicaba? Piracicaba tem também escritores, poetas, né? Como é que é Piracicaba, essa região, né? Com essa gama de escritores e poetas aqui? Acho que historicamente, né, Piracicaba, por ser uma cidade do interior, isso é um destaque, né? Nós temos realmente grandes nomes em diversas áreas, né? Nomes de pessoas realmente nativas da cidade e outras que para cá vieram, né? Acho que cabe ressaltar sempre, por exemplo, no próprio universo da música, nós temos aí um dos grandes nomes da música contemporânea mundial, né? Que é o maestro Ernest Mali, reconhecidíssimo internacionalmente, com concertos dedicados a ele em vários países do mundo, né? Mas que às vezes o piracicabano mesmo, que não é propriamente da música de concertos, desconhece, né? Então, assim, uma trajetória de um grande nome, né? Na pintura tivemos grandes nomes, Pacheco Ferraz e outros tantos que eu poderia citar aqui, né? Vale um passeio, por exemplo, na capela do Lar dos Velhinhos, você vai ver aí obras muito interessantes de grandes pintores da cidade, Renato Wagner e outros tantos que eu realmente... A literatura também, né? Eu prefiro sempre me remeter com mais segurança aos nomes que acabaram ganhando uma projeção, né, nacional. Então, alguns até desconhecidos, por incrível que pareça, do público mais atual, né? Nós podemos citar o José de Alcântara Machado, que não é aquele de São Paulo, não é o Antônio de Alcântara, né? Um grande nome. E talvez o maior destaque aí na literatura de repercussão nacional, Tales Castanho de Andrade, né? Um autor de literatura infantil, com um percurso longo da literatura infantil, com muitos livros publicados, com contatos e reconhecimento por suas obras, até mesmo do próprio Monteiro Lobato e de outros tantos, anterior ao Lobato, né? E hoje, sem dúvida alguma, né,
Nós temos um grande nome aí que batalha pelas letras, dentre tantos que poderíamos citar, né? Mas realmente, para não cometer injustiças, me atendo aí aos de maior destaque, né? Que é o do jornalista Cecílio Elias Neto, né? Um jornalista, um escritor que realmente conseguiu projetar a imagem de uma Piracicaba, que, claro, é uma Piracicaba muito dele enquanto escritor, né? A gente tem que estar sempre atento a isso, né? Essa conexão não é tão direta assim, mas o nome da cidade, a forma de falar do piracicabano, a cultura, para fora da cidade, né? Como ele mesmo diz, ele cita lá nos livros dele o Tolstói, né? Fala que quer ser um grande cantor, canta a sua aldeia. Ele faz muito bem isso, né? Então, assim, ele leva realmente o nome da cidade, o nome das letras, esse legado das letras piracicabanas, de forma muito ativa. Então é alguém a quem eu remeto aí. Não sei você, Jô. Eu acho que também vamos pensar, sempre acontece isso na literatura, né? Você precisa ter um distanciamento no tempo. A avaliação que a gente faz, toda é sempre de um distanciamento, né? De ver a projeção, como é que isso se dá. Então, por isso que sempre aqui nos recorremos aqui àqueles nomes, né, que de alguma maneira nós estamos um pouco distanciados. E que já começam a formar um cânone de alguma forma, sim, né? Começa a formar um cânone. Se você vai fora da cidade, em outros meios, fala, por exemplo, do dicionário Arco, Tarco, Verva, todo mundo conhece. Ele fala, é de Piracicaba. Ah, que legal, estão na linguística, na sociolinguística. Então ele se torna uma referência. Isso é importante, né? Mente informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, entrevistando hoje Josiane de Souza e Alexandre Bragion, que são produtores e apresentadores do programa Educativa nas Letras, aqui na Rádio Educativa FM. Estamos comemorando esse ano os 30 anos da Educativa FM, uma rádio que abriga, né, que acolhe programas como o de vocês, Educativa nas Letras, como o nosso Mente Informa, programas que cada um, né, com a sua filosofia, com a sua política, tenta tocar algo do humano. Nesse sentido, a minha pergunta vai: qual a função que cada um de vocês intimamente se chama enquanto um educador e enquanto um transmissor de literatura num veículo de comunicação? Bom, eu acho que é isso mesmo. Eu entendo, eu fico feliz se isso que nós fazemos suscitar a vontade de ler alguém, buscar no livro que ele nunca soube que existiu. Eu acho que a coisa tem que ser bem mesmo. Não é grandiosa, né? Eu acho que a ideia é essa. Se alguém ficou com vontade de ler, gostou, foi procurar um autor, descobriu, eu já fico contente. Eu acho que é isso mesmo, é por aí. Fazer com que as pessoas busquem as bibliotecas, né, que andam esquecidas, né? Vão à biblioteca, vão às bancas de jornais que estão acabando, vão então procurar os materiais da escrita, vão ler. Acho que eu já fico satisfeita. Eu vou meio também por essa linha, claro, mas realmente me reporto aí à ideia do Nietzsche, né? Eu acho que a gente está tão cansado de algumas coisas, né? O homem vem... claro que isso é histórico, né? O homem está sempre um incomodado no seu momento, né? Mas eu acho que nós estamos vivendo... nós estamos passando, em especial, né, nesses últimos anos, um momento aí de transformações que vão cada vez mais nos desumanizando, né? E a gente se depara com tantas atrocidades no dia a dia, e não que a literatura vai ser o bálsamo para isso, porque realmente não é, mas eu tento pensar muito na formação também, né? Eu acho que a sensibilidade, e aí eu falo sem nenhum preconceito, né, ela tem que constituir também parte do saber, né, parte integrante da construção humana. Então eu também vejo muito a arte, tanto a música, a literatura, de maneira geral, a arte, como uma possibilidade de humanização, por meio da sensibilidade, né? Quer dizer, tocar alguém com um poema, desestabilizar, deixar a pessoa provocada, né? Pensando, refletindo, para que isso reflita-se de alguma forma até inconsciente no seu dia a dia, né? Acho que nós cada vez mais nos banalizamos em relação ao que acontece, né?
Vejam um incêndio há pouco tempo em São Paulo, né? Um prédio, e o que nós ouvimos a partir disso, né? As vítimas sendo depreciadas na sua condição, polêmicas políticas. Então, a repercussão que causa no país é uma repercussão negativa e pequena, né? Quer dizer, nós perdemos muito poder de comoção, né? A gente se comove com as tragédias internacionais, né? E quando nos comovemos, né? Então é isso. Eu acho que a arte, para mim, ela é uma forma de auxiliar nesse processo de formação humana e de sensibilização. Alexandre e Josiane, chegamos ao final de mais um Mente em Forma 105. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês dois aqui, que brilhantou o nosso programa. Vocês possam fazer suas considerações finais, convidar os nossos ouvintes também ao Educativa nas Letras. Fiquem à vontade. Deixar telefone, e-mail de contato. Olha, eu acho que primeiro agradecer demais a vocês, deixar o nosso convite, a nossa intimação agora para vocês fazerem uma videoaula com a gente. Será um prazer. E vamos marcar, só que o nosso horário de gravação é cedo, Marquinhos não nos dá essa cancha, não. A gente tem que acordar 7 horas, 6h30, mas já fica o convite para vocês, né? Agradecer, parabenizar pelo programa. Contato, internet, né? Ale Brajon pelo Facebook, Instagram. E um convite para o dia 27, se vocês me permitem, 27 de maio, na Capela do Monte Alegre, Concerto da Saudade com o Quarteto de Cordas Opus 4. Né? Vamos retomar aí composições antigas, clássicas aí do universo da música de orquestra, e é uma possibilidade de viver um domingo bem gostoso, um lugar maravilhoso, né? Dá para passear, dá para apreciar as obras do Volpe na capela. Então fiquem dia 27 de maio às 10 horas da manhã. Capela do Monte Alegre. Bom, agradecemos aí o espaço que vocês nos deram, né? E assim como você nos ouve, nós também ouvimos vocês. Acho que é desejar aí que vocês continuem aí sempre trazendo as coisas positivas, né, para os ouvintes e para a reflexão. Obrigada. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, querido ouvinte, que nos acompanhou no programa Mente em Forma 105, um programa dedicado à arte do bem viver. A nossa ficha técnica de hoje contou com a programação musical de Liege Lise. Convidado Alexandre Brajon e Josiane Maria de Souza. Edição técnica de Marquinhos Ferreira. Apresentação Rogério Cardoso e Liege Lise. Programação de áudio de Juliana Protti. E direção geral Carlos Eduardo Castro. Até a próxima. Tenham todos um feliz sábado.